Não faz sentido lutar contra escuridão. Não é necessário você resistir a tudo que está acontecendo na sua vida hoje. Porque resistir é lutar contra aquilo que não estamos vendo. A não aceitação leva a mantermos um ciclo de resistência inconsciente de tudo aquilo que estamos vivendo. E se queremos realmente mudar algo em nossa vida, esse não é o caminho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live Frequência e Consciência, live número 6. Essa aqui é uma live, uma aula live onde eu trago reflexões, onde eu trago um caminho diferente para você se libertar das suas emoções, para você trazer presença, consciência para a sua vida. E o tema da live de hoje é a luz da consciência. Entender o que é consciência, o que é luz, o que é pensamento, pode transformar a sua vida. Tem o poder de trazer uma mudança, uma transformação que sequer imaginamos para a nossa vida. Entender que o mundo é feito de consciência, que nós somos consciência. E essa abertura é a luz que precisamos trazer para a escuridão que muitas vezes estamos vivendo. A escuridão que muitas vezes estamos passando na nossa vida, seja desafios na nossa situação de vida, seja um desafio interior, que acaba refletindo, naquilo que sentimos, seja uma ansiedade, seja um estresse. É como quando estamos entrando num local escuro. Mais do que automático, quando estamos no escuro, talvez já aconteceu com você, muito provavelmente, quando falta luz na nossa casa, por exemplo, a gente começa a tentar tatear, tocar em algo para que a gente se oriente. E esse é um modo automático que descobrimos durante a nossa vida. Em usar nossos sentidos, usar aquilo que temos como referência para nos orientar. Esse modo automático faz com que, como eu falei, quando falta luz, a gente busque reconhecer o que está ali no ambiente. Obviamente, quando não temos a opção de trazer luz, isso vai nos orientar por um período. E é isso que muitas vezes a gente faz também na nossa vida, na nossa jornada. A gente, quando tropeça em algo, quando estamos presos em uma emoção, estamos passando por um desafio pessoal, a gente busca se apegar a algo que nos traz a referência. Mas aqui eu quero trazer para você um novo olhar para algo completamente novo. Porque de nada adianta você estar se apegando a algo que ainda vai lhe manter no caminho errado. E por incrível que pareça, esse é o nosso modo automático de sair dos desafios. De nos distrair, de novamente resistir, criar aquela resistência, aquela força contra aquilo que está acontecendo no nosso agora. E isso faz com que a gente se mantenha muitas vezes mais resistente a aceitar uma luz que está muito próximo de ser revelada para cada um de nós, que é a luz da nossa própria consciência. A luz da consciência nada mais é você ver aquilo que está acontecendo na sua vida, você ver aquilo que está lhe mantendo no automático, você observar aquilo que está ainda criando a escuridão. E depois que você vê, não tem como desver. É por isso que não é necessário lutar contra a escuridão, porque a menor das luzes, ela vence a escuridão, menor da luz que seja. Não existe luta contra a escuridão, existe apenas você descobrir o outro lado, descobrir a outra, virar a página, é descobrir uma nova possibilidade, que hoje, na maioria das vezes, a gente não vê. Talvez hoje você não veja isso porque a gente tem essa tendência em olhar para outra referência. E eu falo isso para você por experiência própria. Quando não nos sentimos felizes, não nos sentimos satisfeitos, a tendência é olharmos para fora e olhando para a vida de outro, olhando para muitas vezes o passado, para essas referências, a gente pense, é isso que me falta. É por isso que eu não sou feliz. É porque eu não tenho esse resultado. É porque eu não tenho essa situação na minha vida. É porque isso não está acontecendo.
Quando na verdade o que nos falta é algo que já está aqui. O que realmente lhe falta não é nada material, não é nada desse mundo, não é nada que realmente você já não tenha. E esse é o grande paradigma a ser vencido. Esse é o grande obstáculo a ser ultrapassado. Que você não ultrapassa com força, que você não ultrapassa com resistência, você não ultrapassa lutando. Porque trazer consciência para a sua vida é uma das coisas mais simples, mais naturais que o ser humano pode experimentar. Mas até o momento em que a gente vira uma grande chave, a gente olha para isso como algo muito complexo, porque tentamos transformar algo simples em mais um conceito, em mais um entendimento. E isso faz parte do filtro da nossa mente. Querer transformar, por exemplo, como estamos falando da consciência hoje, querer transformar a presença em algo que pode ser entendido, em algo que pode ser conceituado pela mente, em algo que pode ser nomeado, em algo que pode se transformar novamente em uma narrativa na nossa própria mente. Presença não é sobre você mudar nada na sua vida. Não da forma ao qual a gente pensa que a vida precisaria mudar para nos sentirmos melhores, ou para termos paz, ou para sermos felizes, ou para estarmos satisfeitos e plenos no aqui e agora. Não é nada sobre essa mudança. Eu lembro muito do livro de Eckhart Tolle, em um dos seus livros, não sei dizer agora se é O Poder do Agora ou Um Novo Mundo, Despertar da Nova Consciência, onde ele fala que aceite o que está acontecendo na sua vida agora. Mas se for algo triste, se for algo que você esteja infeliz, aceite estar infeliz. Mas ele ainda retruca: você acredita que eu estou dizendo, você acha que eu estou dizendo isso para você aceitar e ficar com a infelicidade? Não. É apenas para que em um nível você sair da resistência mental e voltar para o agora, porque a aceitação interior é diferente de passividade externa. A aceitação interior faz com que você e com que cada um de nós saia do ciclo automático dos nossos pensamentos de julgar, condicionar, transformar o problema, a situação, ou melhor, ampliar, o problema e a situação e gerar cada vez mais uma energia negativa que fica presa no nosso corpo, que a gente chama de emoção. Então, aceitar, e essa aceitação interior, nos traz presença. E presença nada mais é luz para o seu agora. Ou melhor, fazer de uma outra forma, fazer com que a sua consciência, a sua atenção volte para esse momento presente. Essa aceitação interior rompe com a narrativa da mente, rompe com aquilo que estamos acostumados a entregar toda a nossa energia, que é o acúmulo de pensamentos automáticos, que é o sistema de pensamento do ego. Esse sistema de pensamento do ego e o próprio ego é um falso eu que a gente alimenta e que tem a necessidade de se manter nesse controle psicológico das situações do seu agora. Esse aceitar interior faz com que você busque cada dia mais, sem perceber, ou vai acontecendo sem você perceber, o silêncio da sua mente. Sem perceber, você vai abrindo espaço, você vai reconhecendo o silêncio. Por isso que presença não é você mudar, é apenas você voltar para o lugar onde você nunca saiu. Mas reconhecer esse lugar a partir de uma percepção completamente nova. Esse lugar é o agora. É o lugar e é o momento e é a dimensão que a nossa própria mente ela não percebe. Porque a mente, o nosso modo egóico de pensar, de reconhecer a realidade, percebe o agora apenas como um meio para alcançar um fim. Então, por não estarmos com a nossa atenção e consciência ativa no agora, ou não percebemos que poderíamos ter uma nova consciência, uma consciência mais profunda, mais enraizada com esse momento, ficamos na turbulência dos pensamentos, no caos do pensamento, que é sempre extraindo e buscando coisas do passado para criar um rótulo, uma referência, um significado para o agora, para tudo que você está vivendo, e com isso projetar também para o futuro uma mudança, uma ilusão de esperança. Por incrível que pareça, esperança parece
e vai contra muito do que nos ensinaram desde a infância. Acreditar que esperança é algo muito bom, é bom ter esperança, mas se tratando em você olhar para aquilo que realmente importa, e se tratando em você buscar uma transformação interior, que muitas vezes está batendo na sua porta e a gente novamente busca a distração. Como eu falei, quando estamos no escuro, a gente busca se agarrar a tudo que nos dá uma referência. Porque é muito melhor estarmos no escuro, nos agarrando a algo que talvez não vai nos levar a lugar nenhum, mas ao menos nós nos sentimos seguros, do que você realmente soltar aquilo que já não faz mais sentido e então, nesse desconhecido, descobrir a sua própria luz. Então é muito mais fácil a gente buscar as referências externas. Quando passamos por um desafio, uma dificuldade, é automático da nossa mente, porque a nossa mente ela quer manter esse sistema egóico de pensar, né? Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai perceber que é quase que uma morte que a gente precisa enfrentar, uma morte daquilo que já não nos serve mais, que é o modo antigo do pensar, que é pensar repetidamente, que é repetir os pensamentos dias após dia sem perceber. E justamente por isso que a gente repete a nossa realidade, repete aquilo que estamos vivendo. Então, se para você já faz sentido você realmente mudar algo e transformar internamente, obviamente esse vídeo vai fazer sentido para você e esse conteúdo vai trazer muita luz para a sua consciência, trazer muita luz para a sua realidade. Vai trazer uma nova dimensão para a sua jornada. Porque presença não é sobre, como eu falei, mudar nada. É apenas você, novamente, resgatar a sua atenção perdida nos pensamentos, resgatar a sua atenção perdida nos condicionamentos, naquilo que lhe deixa distante, aquilo que separa você de si mesmo. Ao contrário do que muitas vezes a gente acredita, um novo estado de consciência não nos torna melhor do que alguém. Não nos torna pior ou melhor, né? Não muda nesse nível de comparação que estamos acostumados a projetar. Essa é uma evolução que na maioria das vezes é uma evolução que você vai perceber. Não lhe traz esse benefício ou essa diferença, seja intelectual, seja de desenvolvimento, para outras pessoas. Porque, na verdade, é um aniquilamento de um condicionamento que estamos vivendo. Só que esse condicionamento, ele só existe dentro da mente de cada um de nós. Então, é realmente a gente aniquilar a nossa tendência a nos comparar, aniquilar a nossa necessidade de aprovação, aniquilar os pensamentos que lhe tiram a paz, aniquilar aquilo que está lhe mantendo ainda nesses desvios, nesse caminho tortuoso, muitas vezes, nessa escuridão. A luz da consciência nada mais é você perceber o modo qual você está vivendo. Reconhecer e fazer essa autoconsciência faz com que você descubra uma nova vida. Descubra a vida que você é. Descubra que por trás de toda essa história que lhe contaram sobre a sua jornada, a história que nos contam sobre as crenças religiosas, a história que nos contam sobre, ou melhor, os sistemas que ajudamos a alimentar, né? Que são os sistemas econômicos, os sistemas políticos, os sistemas da sociedade, é sobre reconhecer que por trás de tudo isso tem algo mais essencial, mais fundamental, que não está nem mesmo relacionado à sua situação de vida, porque a sua situação de vida, ela não é a sua vida. A sua situação de vida é apenas o momento e reflexo das suas ações, dos seus pensamentos, mas ela não está ligada ao que e a quem você é. E nos maiores equívocos, então, que a gente enfrenta, ou uma das maiores liberdades que o autoconhecimento, que esse despertar quer trazer para a sua vida, é o reconhecimento de que a sua situação de vida pode não estar do jeito que você gostaria, ou pode estar muito ruim, mas você, quando reconhece, quando toma consciência que é a própria vida em expansão, você percebe que é algo mais profundo, não importa nem mesmo como a sua situação de vida vai estar. Você ainda vai estar com a sua atenção, com a sua consciência em algo mais profundo. Você vai estar
com a sua consciência estabilizada em algo que não se move com esse caos da superfície. Porque o que nos falta e o que nos traz realmente a satisfação, o que nos traz a paz, independente da situação que você esteja vivendo, não é mudar a situação em si, mas mudar o modo qual você está percebendo e experimentando essa situação. Porque se experimentamos essa situação de um lugar de caos, obviamente, tudo que acontece na nossa vida de modo negativo, vamos ampliar. Se olhamos para as situações de um estado de calma, de tranquilidade, de uma consciência mais tranquila, nessas dificuldades conseguimos ver uma oportunidade. Conseguimos perceber ainda o que há de bom nessa situação. E não é sobre fazer aquela apologia à psicologia positiva. Não é sobre isso. É sobre, como eu falei, não negar as situações ruins, até porque negar é resistir, é criar novamente um ciclo, é ficar preso em mais uma historinha que a nossa própria mente cria. Negar é você tardar a evolução ou a transformação que as situações queriam lhe trazer, porque absolutamente tudo na nossa vida acontece para um objetivo: evoluirmos, aprendermos. Na nossa vida nunca perdemos, ou ganhamos ou aprendemos, mas quem define que estamos perdendo algo em algum momento é o nosso estado de consciência, é o nosso condicionamento em olhar para a vida e para nós mesmos de forma muito automática, de forma muito programada, como a gente aprendeu desde a infância, ou como você aprendeu a alimentar esse sistema de pensamento que acaba lhe prendendo em uma visão superficial da realidade. Na vida nunca perdemos, ou ganhamos ou aprendemos. Desenvolver essa mentalidade ou esse pensamento é muito mais do que você apenas pensar positivo. Não é sobre a psicologia do pensar positivo, Psicologia positiva. Nada disso. É sobre você ter uma base mais sólida na sua própria consciência. Então, quando essa base está desobstruída, quando você tem realmente abertura, quando você vê que você é consciência, que você não é só essa pessoa que possui uma história, como consequência, tudo que acontece aqui na superfície, na situação de vida, não interfere na vida que você é. E mesmo que interfira, mesmo que a gente ainda sofra, mesmo que venha situações que não estão no nosso controle e que a gente ainda experimente emoções negativas, isso já não é mais... A gente acaba já não resistindo mais a tudo isso. Já não criamos mais ciclos de dor. Porque é isso que gera o trauma. Uma experiência o qual a gente não soube olhar de uma forma ampla. Uma experiência o qual a gente não soube olhar que poderíamos sim aprender se já não foi algo que pudéssemos ganhar, que na nossa consciência não estávamos ganhando. É isso que cria o trauma. As situações mal compreendidas, que nos cria uma resistência, que criamos um escudo para que aquela situação já não nos ataque mais. Mas perceba que se possuímos essa base, se nos abrimos para a luz da consciência, reconhecemos que desta base, deste novo espaço, desta nova consciência, a gente pode olhar para todos os acontecimentos e viver por inteiro a situação, seja ela positiva ou negativa, não se opondo ao fluxo natural da vida. E isso é sobre você reconhecer onde você está, o que você é e de onde você nunca saiu. Que é resgatar a sua atenção para o aqui e agora. Porque quando a sua atenção está no aqui e agora, é sinal que você já não está mais perdido nas interpretações apenas dos pensamentos. Então você pode olhar para o seu próprio pensamento e reconhecer que é apenas um significado que ele está trazendo sobre o que você está vivendo, mas que não é a única verdade. O pensamento é algo que você cria, ou, melhor dizendo, é algo que está acontecendo na sua realidade, na sua mente. Está acontecendo no campo de sua consciência. Mas consciência
é o que você é o que permite com que cada pensamento aconteça. Você é o espaço, você é o silêncio, você, em essência, é aquele que está consciente de tudo isso. Pode trazer consciência para tudo que está acontecendo, fora e dentro. Esse é o caminho. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, eu deixo o convite de seguir o canal, seguir o perfil, para seguirmos juntos nessa evolução, nessa transformação, nessa abertura de consciência. O momento é propício. Vamos juntos. Honro e agradeço a sua atenção, a sua presença em mais um vídeo, em mais uma live. Até a próxima live, Frequência e Consciência. Tchau, tchau.